boa, mas vamos continuar adorando a Deus. Êxodo 24, 9 a 11. Diz assim a palavra de Deus: E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Muito bem. E viram a glória de Deus. Eita, meus irmãos, eu estava meditando nisso aqui, é coisa linda. E viram a glória de Deus. Vocês já imaginaram? Nós podemos analisar que o versículo 9 é a continuação do verso 2, que nós já explicamos aqui. Os líderes e os anciãos subindo ao monte para adorar o Senhor. Essa subida ao monte, ela foi realizada para se adorar o Senhor. E lá eles comeram alguma comida, a qual eles firmaram uma aliança. E alguns dizem que ali estava presente a dita aliança do sal. Essa aliança do sal, que era o conceito do sal, o pacto do sal, em Israel nós temos 3 grandes pactos muito importantes. Primeiro, nós temos o pacto do sal. Esse pacto do sal é chamado de o pacto da aliança, da lealdade, que se firmava a amizade entre as pessoas, né? Era muito comum naquela época os israelitas andarem com uma bolsa contendo uma pedrinha de sal ou várias pedras de sal. Por quê? Porque o sol quente, a pessoa gastava energia, gastava tudo, e às vezes podia causar cãibras, dores. Então eles levavam aquele salzinho dentro da bolsa, e quando sentia isso, eles pegavam aquela pedrinha de sal e comiam. Mas para firmar uma amizade, resolver algum problema, até com um inimigo, uma desavença, se fazia o pacto do sal. Pegava-se as bolsas, misturava-se as pedras de sal, e aí era difícil encontrar a pedra de um ou de outro. E ali se firmava o conceito de sal, falando de lealdade, de amizade, de uma aliança firmada. Mas nós temos também o pacto que era feito do sapato, né? Como o caso ali de Ruth. E às vezes você diz assim, mas é simples pegar um sapato, tirar e entregar para o outro. Agora imagine, Israel é um local mais de pedras. Aonde você vai tem pedras. Então tirar o sapato ou o chinelo e sair descalço era também um sacrifício, porque poderia cortar os pés. E aí na verdade se tinha esse contrato dos sapatos e o contrato da aliança de sangue, como ontem nós já explicamos, ok? Então, Moisés, Nadab e Abiú subiram ao monte, e 70 anciãos, eles subiram para adorar, e lá fizeram essa alimentação, e tinha ali o acordo de paz. Eles subiram para adorar, mas nessa adoração tinha também comunhão com Deus. E foi ali, quando eles subiram para adorar, eles subiram para glorificar a Deus e entrar nesta comunhão gostosa com Deus, Deus manifestou a sua glória. Eles viram a glória de Deus. Isso está claro aí no verso 10. E viram o Deus de Israel. Isso aqui é muito sério. Talvez quando você lê essa passagem bíblica, logo de imediato você vai dizer assim, isso aqui vai se chocar com Êxodo 33, 20. O que diz Êxodo, pastor Zé? 33, 20. Olha aqui, a palavra de Deus diz assim, e disse mais, não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Ou seja, parece que há um choque, há um confronto entre Êxodo 24, 10, Êxodo 33, 20. Aí fica a pergunta, Moisés viu ou não viu a glória de Deus? Na verdade, nós podemos dizer que Moisés e nenhum mortal viu a Deus na sua totalidade.
E alguns dizem que essa expressão aqui, ela está dentro daquilo que é chamado de uma manifestação antropológica, ou seja, que está tratando dessa forma que o autor está narrando a história. Particularmente, eu creio particularmente que aqui Deus revelou a sua pessoa, Deus revelou a sua glória de um modo, de uma forma muito especial. Muito especial. Eles viram a Deus de alguma forma muito especial. Por quê? No momento em que eles chegaram e entraram em comunhão com Deus, fizeram a aliança de sal, se colocaram para adorar a Deus nessa atitude, não foi aquela atitude de dizer, nós queremos ver a Deus, não foi uma atitude de curiosidade, não foi uma atitude de querer mostrar que tinha mais intimidade. Eles foram despretensiosamente adorar a Deus, subiram ao monte, começaram a adorar, fizeram aliança, entraram em comunhão, e Deus, na sua bondade e no seu favor, ou seja, eu posso dizer que aqui Deus se manifestou dessa forma. Eles viram a Deus de alguma forma, e isso foi uma revelação especial, Deus mostrando a sua bondade e Deus mostrando o seu favor para com eles. Eles viram a glória de Deus, eles viram a glória de Deus. E eles não morreram, porque nós temos que analisar aqui. Primeiro, atitude de adorar. A grande questão é que tem pessoas que vão para o culto, eles não vão com a atitude, boa parte, não todos, não vão com a atitude de um adorador verdadeiro, de um adorador sem interesse em curiosidade. Eu quero ver Deus aqui, Senhor, te mostrar aqui agora, te mostra. Não, eles subiram para adorar, entraram em aliança com Deus, entraram em comunhão com Deus. E quando eles começaram a ter essa comunhão, essa intimidade, essa adoração, o Senhor Deus se manifestou. Nós, quando olhamos para o Novo Testamento, há muitas coisas que Deus quebrou pela humilhação, pela adoração. Inclusive no Velho Testamento, Deus perdoou o ímpio Acabe no momento em que ele se quebrantou, que ele se arrependeu. Deus se voltou para ele. Há muitas coisas que a adoração faz que você não imagina. Há um poder grandioso na adoração. Se você começar a adorar a Deus pela sua grandeza, adorar a Deus pela sua beleza, adorar a Deus pela sua santidade, adorar a Deus pelo seu poder, Deus vai começar a te levar para uma dimensão espiritual, onde você vai ver coisas estrondosas. É muito fácil para qualquer teólogo chegar aqui e dizer assim, os dons passaram, os cessacionistas. É muito fácil para um teólogo dizer, isso foi para o tempo dos apóstolos, quando ele vive apenas em um mundo de uma crítica teológica rasa, lógica, racional, sem derreter, sem derramar o seu espírito na presença de Deus. Eu quero é ver um teólogo, um pastor, um cantor, um pregador chegar para se derreter na presença de Deus, para ver como ele vai ser impactado. Vai ser impactado. Se você for para a presença de Deus, tirando o teu título de assembleiano, de presbiteriano, de batista, tem muitos que vivem debatendo Bíblia, vivem na parte periférica, na parte rasa, porque querem pela lógica explicar Deus, pela razão explicar Deus. Deus não se explica. Que bobagem é essa de calvinismo? Que bobagem é essa de ficar debatendo Bíblia para saber o que é e o que não é? Se derrame na presença de Deus. A grande questão é que nós queremos popularidade, queremos mostrar que somos os melhores. Eu creio na apologia e faço apologia. Apologia contra o pecado, apologia contra aqueles que negam a Cristo, negam a Deus, negam a fé. Agora, o que eu quero dizer aqui para vocês é que é muito importante que nós atentemos para a palavra. Esses homens subiram e começaram a adorar. E lá eles se entregaram na presença de Deus, se entregaram, entraram em comunhão. E Deus,
na sua bondade infinita, com seu favor e sua graça, resolveu se manifestar a eles. Não é da forma que Moisés pediu. Eles não pediram para ver a Deus. Eles não pediram para ver a glória de Deus. Eles não pediram, Deus se manifestou a eles. E quando Deus quer, Ele quebra esses paradigmas. Deu para entender aqui agora? Então você tem, aí alguém diz assim, mas nenhum mortal viu a Deus e viveu. Mas naquele dia Ele se revelou e deixou viver. Isso é muito importante, gente. Quando nós resolvemos adorar a Deus. Olha isso aqui, Êxodo 3, verso 6, diz assim, e disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Aí quando você vai para Isaías, ele diz, no ano 6, primeiro até o 8, você pode ler, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então nós podemos analisar biblicamente que quando esses homens, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os anciãos subiram ao monte e se colocaram em adoração, se colocaram em comunhão com Deus, sem qualquer interesse, mas apenas com um pensamento, apenas com uma atitude, adorar. Apenas com um desejo no coração, adorar a Deus. E ali, quando eles começaram a adorar a Deus, por causa daquela atitude, Deus disse, eu vou mostrar a eles a minha glória de um modo especial. Eu vou mostrar a eles. Ali foi um ato de favor divino. Ali foi um ato da bondade divina. É coisa linda. Então, Deus fez isso por quê? Porque Ele quis. Então Ele se manifesta de um modo especial. Ele se manifesta aqui de um modo glorioso. Quando nós vamos lá para Juízes, observem bem, Deus se manifestou a algumas pessoas sem que elas pedissem. Moisés pediu. Agora, outras pessoas não pediram. Olha aqui, Juízes, vamos lá, 13, verso 22. A palavra de Deus, ela nos diz assim, 13, 22, está escrito assim. E disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos porquanto temos visto a Deus. Olha que mulher inteligente. Olha que mulher inteligente. Flávio Josefo diz que Deus apareceu mais para essa mulher porque ela era mais disponível e mais inteligente, olha, do que o marido. Porém sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quisesse matar, Ele não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, e nem nos mostraria tudo isto, e nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Veja que mulher inteligente. O marido disse, nós vamos morrer. Ela disse, não, se Ele quisesse matar, Ele já tinha nos matado. Há coisas que Deus nos revela, há coisas na nossa intimidade que Deus vai se manifestar para mim, para você, de um modo que ninguém vai compreender. A teologia não vai compreender, a razão humana não vai compreender. Como? Porque Deus quebra esses paradigmas. Aí alguém diz, mas Deus faz suas leis e não quebram. Nós vamos analisar que teve atitudes de adoradores que fez com que Jesus se voltasse para elas. Quando você vai para Mateus 15, vocês se lembram da mulher cirofenícia? Ele diz, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Mas ela já vinha adorando. E aí ela diz, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Ou seja, o Senhor Jesus se volta para uma mulher quebrantada. O Senhor Jesus, então quando você adora de coração, adora na alma, adora no espírito, Deus faz coisas grandiosas. Não fique olhando para aquilo que um teólogo frio, aquilo que um pregador frio diz. Entregue na tua intimidade a tua alma para com Deus. Há coisas que são da tua intimidade para com Deus, que é só você e Deus. E quando você vai para a presença de Deus, olha, todas as vezes que você for para a presença de Deus, não vá para a presença de Deus como eu cantei aqui. Eu não te peço luxo nem riqueza. Eu não te peço notoriedade, eu não te peço poder, eu não te peço fama. Não vá para a presença de Deus. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero... Você pode pedir coisas, mas a primeira coisa na oração que foi ensinada por Jesus é
Pai Nosso. É manter a comunhão com Ele, é viver com Ele. E nesse ato de adoração e de glorificação, Deus vai te abençoar.